Meados da década de 60 do primeiro século. A cidade é Roma. O clima é tenso. Roma pega fogo. E Nero, o imperador tirano que não tinha muita popularidade no meio do povo, ele é acusado pelas pessoas de incendiar a cidade de Roma, a capital do império. No entanto, Nero, para poder se safar da seguinte acusação, usando como artifício que dos bairros da cidade de Roma, apenas os bairros onde era composto por judeus e cristãos, não pegou fogo, Nero pega esse gancho e ele fala que os cristãos eram os culpados por Roma ter pegado fogo. E daí, a partir desse momento, começa uma terrível perseguição aos cristãos. Cristãos eram lançados em arenas no Coliseu, onde eram lançados diante de feras. Inocentes morriam, grandes atrocidades aconteciam. Eles eram crucificados para passar pelo pior tipo de sofrimento, o pior tipo de morte, que era a morte de cruz. Muitos cristãos eram perseguidos, eram tacado fogo neles, eles serviam de luminárias durante a noite, porque as pessoas os prendiam em postes, tacava fogo e servia para poder iluminar a cidade. Nero, um imperador tirano, um imperador cruel, que matou a própria família, estava disposto a perseguir os cristãos. A igreja sempre foi perseguida desde o princípio, mas, no entanto, era uma perseguição direcionada principalmente por judeus e por algumas pessoas. No entanto, a grande máquina, o Império Romano, que dominava o mundo inteiro, determina a perseguição aos crentes. Foram dias tensos, dias muito terríveis. Muitas pessoas ou negavam a fé ou passavam por esses momentos de atrocidade. Nesse contexto, Paulo, o principal pregador do Evangelho, é preso. Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Paulo, ele é preso, mas não numa prisão conforme a primeira. Ele é lançado numa prisão mamertina, que era um buraco, um calabouço, né? E ele ficava lá dentro, as pessoas saíam dali para a morte ou saíam dali com lepra. Não tinha perspectiva. Paulo sabia que eram seus últimos momentos de vida. Sabia que, na verdade, ele não iria sair dali para continuar seu ministério. Ele sabia que o seu ministério estava acabando, que ele estava indo completar a sua carreira. Mas ele sabia que o de Timóteo estava apenas começando. Nesse sentido, nesse contexto, Paulo então decide escrever a segunda carta de Paulo a Timóteo. Num clima tenso, num clima preocupante, num clima de horror, Paulo decide registrar suas últimas palavras ao seu discípulo amado, a pessoa que daria continuidade ao seu ministério de plantar igrejas, de converter vidas ao Evangelho para a honra e glória de Deus. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Tiago Fernandes. Seja bem-vindo à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Nós estamos estudando Revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, ano número 17, número 70, quarto trimestre de 2021. Ela foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota e nós estamos estudando a lição de número 11. Não desanime, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vem comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo! O autor da revista, ele estrutura a lição da seguinte forma, né? O título da lição é Não Desanime, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele identifica, né, que Paulo ele precisa passar exemplos para Timóteo. E são 4 exemplos. Primeiro, exemplo de fé. 2, exemplo de coragem. 3, exemplo de santidade. E 4, exemplo de ministério. Então vamos iniciar o tópico primeiro, exemplo de fé.
Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrarem-me que constantemente de você, de noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, Timóteo, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completada. Recordo-me da sua fé não fingida, que o primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno-me lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Até aqui, comentando, antes da gente virar para a próxima página, Paulo ele começa dizendo, né, que uma coisa importante que a gente aprende, que Paulo, desde os seus antepassados, né, passaram a fé dele, né, ensinaram a fé para ele no Deus vivo, né, no Deus Pai, né, e lembra também que Timóteo, também através da sua avó e também da sua mãe, ensinaram as escrituras a Timóteo, né, ensinaram a Timóteo a temer a Deus. Então uma coisa muito importante que a gente aprende aqui, nós que somos pais, né, é passar a nossa fé para os nossos filhos, sabe? Mostrar para eles que vale a pena seguir o Evangelho. Então cabe a nós, né, os nossos filhos, são os nossos primeiros discípulos naturais, são os nossos discípulos naturais. Nós, na verdade, os nossos filhos, eles não são nossos, eles são de Deus. E nós recebemos a missão de educá-los, de dar saúde, de dar alimentação, né, de dar educação. Mas também nós que tememos a Deus é ensinar o maior tesouro para eles, que era o Evangelho. E Timóteo, Paulo lembra que ele recebeu isso dos seus pais. E que também ele foi, né, recebeu no versículo 6, Paulo diz que Timóteo ele deve manter essa fé, né, que ele recebeu de geração em geração. Então esse exemplo de fé, né, que ele recebeu dos seus pais, né, da sua avó e da sua mãe, que do próprio apóstolo Paulo que caminhou com ele, nós devemos dar esse exemplo de fé para os nossos filhos também. Nós precisamos ser exemplo de fé para as pessoas também. E ele diz o seguinte, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. O que acontece? Paulo, né? Hoje em dia a gente vive na época da internet, né? Onde tem as fake news, onde uma pessoa ela é destruída facilmente na internet. Se sai uma notícia de uma hipótese que uma pessoa pode ter cometido algum erro, né? Se a pessoa pode ter cometido algum tipo de situação, ou alguém levanta qualquer informação, no povo da internet parece que tem um ódio, sabe? As pessoas preferem acreditar no mal e não dar chance para outra pessoa. O apóstolo Paulo, naquela época, ele estava sendo abandonado pelas pessoas. Os romanos consideravam os cristãos como inimigos do império. Então, até então, quando era perseguido apenas por judeus, né, por pessoas isoladas, por grupos isolados, era uma coisa. Mas agora eles eram criminosos. Ser cristão era considerado ser inimigos do imperador. E muitos começaram a se afastar, a se desviar. E Paulo orienta Timóteo: você não se envergonhe, Timóteo, das minhas prisões em Cristo. Então, comparando com as nossas épocas de hoje, cuidado quando você for julgar uma pessoa, um servo de Deus, através das notícias que rolam por aí. Porque o apóstolo Paulo foi vítima disso, sabe? As pessoas falam, sabe aquele Paulo? Aquele que pregava, que curava, que falava em nome de Deus, aquele que a gente viu. Paulo é um criminoso.
Ele foi declarado culpado pelo império. E as pessoas, não era um status você andar junto com um apóstolo, um status bom. Era um status, né, as pessoas corriam risco de vida. Mas Paulo, ele orando para Timóteo o seguinte: Timóteo, não se envergonhe das minhas prisões, não se envergonhe de mim, não se envergonhe do evangelho, não se acovarda, Timóteo. Ele diz assim no versículo 7, pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar no Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas suporte comigo os sofrimentos do evangelho. Então não tenha vergonha de dizer que é crente. Hoje em dia até é meio que fácil, né? As pessoas falam que tudo importante é o amor, pode aceitar tudo. Mas haverá um dia que o anticristo, Nero, ele era uma figura desse anticristo. No entanto, o verdadeiro anticristo que há de se revelar, ele vai se opor à sã doutrina, como houve nos tempos de Paulo. Ele vai se opor a tudo que é culto. E nós que amamos a Deus, que temos uma fé pura e sincera, assim como tinha Timóteo, nós devemos permanecer firmes e não nos curvarmos, mas saiba que vai ser momentos tensos, serão momentos de muita aflição, mas nós devemos permanecer firmes, porque somente o Evangelho nos levará à salvação. Eu quero propor uma ilustração para você. Imagina que você está num avião e a pessoa chega para você e fala o seguinte: fulano, bota esse paraquedas aí, fica com ele bota essa mochila nas costas aí, que aí tem um paraquedas. Você pode falar o seguinte: não vou botar esse paraquedas, ficar igual um ridículo. Às vezes você pode até, por educação, coloca o paraquedas. Mas as pessoas em volta falam: caramba, que ridículo, cara, o papel que ele tá fazendo com esse paraquedas. Mas se a mesma pessoa vier para você numa outra situação e falar o seguinte: olha, esse avião vai cair, mas calma, existe uma salvação, é esse paraquedas. Quando esse avião começar a cair, você deve fazer uso desse paraquedas, porque ele vai te salvar. Meu querido, esse mundo é esse avião que vai cair. Às vezes as pessoas podem te ridicularizar por ser cristão, mas não largue o paraquedas que é o Evangelho, porque ele vai te levar à salvação. Somente através do Evangelho, mantendo uma fé, tendo um exemplo de fé sincera em Deus, você vai ser livre da queda desse mundo que está condenado. O mundo é igual esse avião, já está condenado, ele vai cair, não tem jeito. Mas a única forma de se salvar é o Evangelho. Então não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o paraquedas que vai te livrar da morte. Amém? Vamos continuar o texto bíblico aí, versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro para o meu depósito até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem os aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu querido, o apóstolo Paulo ele fala: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é fiel e é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então permaneça fiel, mesmo que esse avião, esse mundo venha a cair. Não esmoreça na fé, permaneça firme. Assim como Paulo orienta Timóteo: Timóteo,
Se apega às Escrituras. Você, meu querido, se apegue às Escrituras, porque virão falsos mestres. Virão pessoas, a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, né, que o anticristo, ele vai fazer sinais, né, que o homem do pecado, o homem da iniquidade, farão sinais que enganarão, sinais de mentira, de prodígio. Ele vai se parecer como Cristo. Mas Cristo Jesus, ele fala em Mateus capítulo 24, não creia nesses. Você só vai conseguir distinguir quando você conhecer as Escrituras. Então Paulo, ele orienta Timóteo, e essa palavra de Deus vai orientar você também. Estuda a palavra. E ele diz que toda a Escritura, né, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, versículo 16, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você só vai ser preparado se você deter as Escrituras de Deus. Então, permaneça firme na fé. Então, o primeiro exemplo que Paulo fala para Timóteo, que ele precisa ser um exemplo de fé. Amém? Então, a gente encerra o tópico primeiro, exemplo de fé. Vamos iniciar o tópico 2, né? Exemplo de coragem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e o versículo 8. Vai dizer assim a palavra de Deus. Paulo, ele vai orientar a Timóteo. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo. Versículo 8. Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Vamos pular lá para o capítulo 2, capítulo 4, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a verdade. Meu querido, exemplo de coragem. Paulo diz que Timóteo precisava ter coragem. Ele fala, sofre comigo os sofrimentos de um evangelista. Ele faz a analogia de ser um soldado. O soldado, né, ele é útil na guerra, correto? O local, o campo de atuação de um soldado é batalhando. A nossa vida, ela é uma batalha. Paulo, ele estava com as suas últimas palavras, se despedindo, né, de Timóteo, mesmo sabendo que a vida de Timóteo iria ficar em risco. Paulo, mesmo assim, amando Timóteo, ele orienta Timóteo a permanecer no Evangelho, porque a nossa vida aqui na Terra ela é temporária. Mas Paulo, ele tinha convicção do tesouro, do que importava, porque o tempo de vida da nossa aqui na Terra não há de se comparar com a glória que há de vir. A nossa leve e temporária aflição não tem como se comparar com a glória que Deus tem para nós. E ele diz que eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira. E eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Então, da mesma forma, Timóteo, lembre-se, né, no versículo 8, que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Mesmo que nós venhamos a morrer em prol do Evangelho, assim como Cristo ressuscitou, nós seremos ressuscitados na sua vinda. E eu estou pronto para poder encontrar com Ele. Então tenha coragem, Timóteo, não tenha medo. Permaneça na fé que você foi ensinado. Continue pregando a palavra, em tempo, fora de tempo. Insiste, Timóteo. Porque você será recompensado no dia da vinda do Senhor. Amém? Então, vamos encerrar aqui esse tópico 2, né? Então, foram 2 exemplos, exemplo de fé e exemplo de coragem. Vamos agora falar o terceiro exemplo que Timóteo, né, recebe instrução de Paulo, o exemplo de santidade. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 26. Diz assim a palavra de Deus: evite as controvérsias inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade e dizendo-se que a ressurreição já aconteceu, e assim
alguns perverteram na fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece a quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, mas alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então Paulo aqui, a gente vê ele chamando Timóteo, né, a ser um exemplo de santidade, para que ele evite discussões desnecessárias, conversas inúteis, profanas, né, que só gera confusão. Então não se meter no meio de confusão, em meio de debates desnecessários. Evita esse tipo de coisas. E diz que existiam pessoas, né, lá Himeneu e Fileto, que estavam ensinando coisas que pareciam um câncer que se alastrava no meio da igreja. E ele diz o seguinte, que Timóteo, eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Não entra em debate com isso, não fica debatendo com eles, mas ensina a verdadeira doutrina e você se afasta dessas pessoas. Santo, né, se você se santificar, é você se apartar de praticar coisas erradas, se apartar dos pecados. Então Paulo, ele orienta Timóteo, né? Ele diz o seguinte: o Senhor conhece quem lhe pertence. E ele faz uma ilustração que numa grande casa não existe só vasos de ouro e de prata, ou seja, vasos de valor. Mas existe vasos também que não têm valor, que é vasos de barro e vasos de madeira. Ou seja, na igreja existem pessoas que realmente são servos de Deus, mas existe também o joio que está misturado com o trigo. Existem pessoas que não servem a Deus, existem na igreja hereges, pessoas que estão na casa de Deus não por um propósito verdadeiro. Mas ele diz que o Senhor conhece quem lhe pertence. E Deus também ele vai revelar para nós as pessoas que são verdadeiras. E nós devemos identificar as pessoas que não são, os hereges, e nos afastar deles. Essas pessoas devem estar fora do nosso convívio. No versículo 22 ele fala: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os de coração puro que invocam o nome do Senhor. Ao invés de andar junto, ao invés de conviver com pessoas que praticam o mal, ande com pessoas que professam a mesma fé sincera e pura em Deus. Lá em Provérbio diz que as más companhias corrompem os bons hábitos, né? Então evite andar com pessoas que praticam o mal, mas ande com pessoas que praticam a mesma fé sincera que há em Cristo Jesus que você tem. Amém? 23 diz o seguinte: evite controvérsias tolas, fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de Deus lhe conceda o arrependimento, levando-se ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quero chamar a atenção aqui ao seguinte, Paulo ele orienta Timóteo como deve agir as pessoas que estão ensinando coisas erradas. Ele fala o seguinte, ao servo do Senhor não convém brigar, não tem que debater, não tem que discutir. Mas ele fala, mas sim você tem que ser amável para com todos e apto para ensinar de forma paciente. A pessoa às vezes está no erro e ela acredita que aquilo ali é certo. Mas você tem que ser amável e ensinar com paciência. Ele diz no versículo 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento. Entenda o seguinte, querido, lá em Oséias diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor.
Na verdade, não somos nós que somos capazes de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é apenas ensinar, é pregar. Mas presta atenção a esse detalhe aqui, ó, que ele fala, ó, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Não somos nós que vamos levar ao conhecimento da verdade, mas é Deus, através do Espírito Santo, que vai iluminar, vai abrir os olhos dessas pessoas para que possam ver a verdade. O nosso papel é de anunciar, é de pregar, é de ensinar. Não debater, não discutir, não brigar, mas de forma amável ensinar, para que essas pessoas se arrependam, voltem à sobriedade. Encerramos aí o tópico também, o número 3, né? Vamos para o tópico agora de número 4. Exemplo no ministério. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Aí vamos pular para o 14 e o 15. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Continue, pulando para o 14, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter o ouvinte. 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Agora, indo lá no capítulo 4, versículo 15, vai dizer o seguinte: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ele está falando a respeito de Alexandre, né? Uma pessoa. Vamos lá, então o que eu quero destacar aqui nesse texto aqui, ó? Exemplo no ministério. No versículo 2, Paulo ele fala que da mesma forma como Paulo, né, ensinou a Timóteo, Timóteo tem que ensinar outras pessoas. Ou seja, o discipulado, nós precisamos fazer discípulos. O discipulado é algo que não pode faltar na igreja. Então, gente, Paulo, presta atenção, Paulo é as últimas palavras que ele está dando. Normalmente a pessoa, quando quer dar as últimas palavras, são as coisas mais importantes que ela queria falar, deixar as últimas instruções. Então essas últimas instruções de Paulo é algo que ele considera importantíssimo. Então, ou seja, o discipulado não pode faltar no nosso meio. Fazer sucessores, sabe? Versículo 2, ó, essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Ou seja, Timóteo ele esteve observando, ele esteve ouvindo Paulo, agindo diante de muitas pessoas. Confie a homens fiéis, as pessoas têm que ser qualificadas, homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então são pessoas fiéis, né, à fé e capacitadas. Você deve escolher pessoas, você tem que procurar sucessores para poder confiar a palavra, a pregação do evangelho a outras pessoas sejam alcançadas. Então a gente vê algumas gerações de formadores da palavra de Deus. Primeiramente tem Paulo, depois tem Timóteo, e Timóteo, né, tem outras pessoas que Timóteo ensinou, e essas outras pessoas que Timóteo ensinou ensinaria a outros. Ou seja, não para, porque o evangelho precisa ser pregado até os confins da terra. Até um dos requisitos para que Cristo volte é o evangelho ser pregado em todos os confins da terra. Então, mesmo que você não chegue lá, mesmo que a tua vida, né, venha a ter fim aqui na terra, as tuas obras continuarão sendo realizadas através de outras pessoas. Então, forme discípulos, forme sucessores, para que a palavra de Deus continue viva. Mesmo que nós venhamos a passar, a palavra de Deus continue
sendo propagada. Às vezes a gente não tem acesso a determinada pessoa, mas se a gente falar para uma pessoa aqui, o evangelho vai chegar de outra forma. Então continue pregando a palavra, forme discípulo. Versículo 15. Procure-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Não basta apenas você carregar a Bíblia debaixo do braço. Você precisa estudar a palavra de Deus e utilizá-la de forma correta, não ensinando heresias às pessoas, ensinando às pessoas a verdadeiro evangelho. Não um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade. Não que Deus, conforme a gente já falou na lição anterior, na verdade nós precisamos ter Deus no coração e não o dinheiro. O dinheiro tem que estar no nosso bolso, mas Deus tem que estar no nosso coração. Se você não viu esse exemplo, a gente falou na lição anterior, na primeira carta de Timóteo, eu posso deixar o link aí para você acompanhar, mas seja um obreiro aprovado, maneje bem a palavra. É importante você aprender certo para que você possa ensinar as pessoas corretamente. Pessoas que só pregam prosperidade estão formando discípulos falsos. Assim como Jesus falou na parábola do semeador, a semente caiu em 4 territórios, 4 solos. Primeiro caiu à beira do caminho, mas não tinha firmeza, as aves vieram e levaram. São pessoas que ouvem a palavra, entra por aqui, sai por aqui. A segunda ela caiu entre as pedras, não tinha raiz suficiente, veio o sol, queimou. E aí, da mesma forma, são pessoas que ouvem a palavra, ouvem o evangelho, só ouvem as coisas boas, mas não têm firmeza. Eu vi pessoas que ouviram a palavra, mas os espinhos desse mundo sufocaram, não deixaram ela crescer. E o quarto, que seja você o quarto, que ouve a palavra, medita nela, cumpra ela, e aí você vai produzir muitos frutos. Então maneja bem a palavra. Essa era uma preocupação de Paulo. Eu gostaria de concluir utilizando as últimas palavras do apóstolo Paulo. Está no capítulo 4, a partir do versículo 1. Palavras antes do seu martírio, da sua morte. Por ser cidadão romano, Paulo ele tinha um privilégio de morrer. Ele morreu de forma decapitada. Ele teve a sua cabeça cortada, que era um tipo de morte mais rápida, diferente das outras pessoas que eram jogadas em arenas, devoradas por animais, pessoas que eram crucificadas, pessoas que eram queimadas em praça pública. Paulo, então, é chegado o momento da sua morte. E antes que ele fosse decapitado, estão aqui, as últimas palavras proferidas por esse homem. As últimas instruções para o seu discípulo seguidor, que seguiria pregando o evangelho. Mesmo ele sabendo que chegou o fim do seu ministério, ele sabia que de Timóteo estava apenas começando. E ele dá essa instrução para Timóteo, que no meu coração fica latejando essa palavra. E ele diz o seguinte: exorto-te solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra. Insiste, em tempo ou fora de tempo, quer seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, mas como se sentindo coceiras no ouvido, ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições do teu trabalho de um evangelista. Cumpre plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa de justiça já está me reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Assim eu gostaria de encerrar. Prega a palavra. Prega a palavra. Insiste, em tempo, fora de tempo. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Prega a palavra. Deus te abençoe. Amém.